Débora, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu que encaminha ainda hoje, nesta quinta-feira, portanto, a mensagem presidencial do Palácio do Planalto que formaliza a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal. Parece burocracia, mas era uma burocracia necessária, Débora, para destravar os caminhos desse rito de tramitação da indicação de Messias no Senado Federal. É um sinal importante de que as coisas estão começando a melhorar para o lado de Messias, porque a partir do momento em que Davi Alcolumbre envia essa matéria à Comissão de Constituição e Justiça, o presidente da CCJ, senador Otto Alencar, pode inclusive estabelecer um calendário de votação, um calendário que antes tem que ter ainda aquele momento de sabatina. Então, é um baita indicativo de que o Palácio do Planalto conseguiu atuar com os seus bombeiros, e são muitos que estão envolvidos nesse périplo da indicação do Messias, para conseguir dar uma destravada nas coisas e tentar viabilizar essa aprovação do nome de Jorge Messias ainda neste semestre. Essa questão do envio da mensagem presidencial, estava explicando que formaliza, né? E foi interessante porque foi usado também como uma estratégia do Palácio do Planalto, quando lá no final do ano passado, Messias não tinha os votos necessários, Davi Alcolumbre chateado porque não tinha sido a indicação de Rodrigo Pacheco, mas sim de Messias, chegou a articular para que houvesse a sabatina e Messias poderia ter sido derrotado. Então, o que o Palácio do Planalto fez? Espera aí, não vou enviar a mensagem presidencial. Aí, nesse ano, as coisas foram amainando, eles foram conseguindo articular melhorar esse meio de campo com o Davi Alcolumbre. O Palácio do Planalto foi lá e enviou a mensagem presidencial na semana passada, no dia 1º de abril. Alcolumbre, até aqui, ainda estava segurando e ele poderia fazer isso, por isso que a notícia é importante, mas decidiu, portanto, hoje, quinta-feira, enviar essa mensagem presidencial para a CCJ. O senador Everton Rocha, que é o relator dessa indicação do Jorge Messias, isso desde o ano passado, deve fazer um pronunciamento trazendo mais detalhes logo mais a partir das 4 horas da tarde no Senado Federal. O Messias nunca parou de articular, Débora. Ontem mesmo ele teve um encontro com os senadores, teve um jantar que foi organizado, inclusive, por um senador que é conterrâneo de Davi Alcolumbre, para tentar estreitar essa margem de apoio. Nos últimos dias eu conversei com vários senadores que estão articulando por Messias. Eles afirmam o seguinte: olha, ainda não está. Quando a gente pergunta, tem placar? Como é que está? Ainda não está, mas a coisa está muito melhor do que jamais esteve. Então, hoje eles vislumbram muito mais chance de conseguir avançar com essa aprovação do nome de Jorge Messias. E um ponto interessante nessa articulação, porque o próprio Supremo, uma ala do Supremo, está junto nessa articulação com esses senadores por Messias, porque há uma visão de que um ano como esse, ano eleitoral, não tem como o Supremo Tribunal Federal passar o ano inteiro só com 10 senadores, com 10 ministros, não tem como. Então, a Corte precisa estar completa, ainda mais no momento que todo mundo sabe que é bastante delicado, com as implicações referentes ao caso Master. Então, o ideal é que a Corte esteja completa, e são ministros, inclusive, indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que estão dando mais força ainda para a indicação do Jorge Messias. André Mendonça é um dos ministros citados e que tem feito esse meio de campo também para ajudar a destravar as coisas. Então, hoje o cenário considerado bem mais favorável ao Messias, mas ainda assim é voto por voto, ainda mais depois de tanta indefinição a respeito desses cenários em relação à indicação do advogado-geral da União para essa função no Supremo. Então, muito importante essa informação que você antecipa aqui, porque só fazendo um breve histórico, o atual presidente do Congresso Nacional e presidente do Senado, Davi Alcolumbre, então você traz que ele decidiu que vai mandar encaminhar à CCJ essa indicação feita pelo presidente Lula. A indicação, como você disse, foi enviada pelo presidente Lula no dia 1º de abril. Hoje é dia 9, praticamente uma semana, ou seja, um rito, você falou, né, da burocracia e tal, tudo muito normal. A gente tem que lembrar o que
o mesmo Davi Alcolumbre, quando era presidente da CCJ, ele deixou o indicado, né, do presidente Lula esperando por 142 dias para então para poder pautar então a sabatina dele no Senado. E aí foi uma confusão, né? Deixou, falei indicação do presidente Lula, né? Do ministro André Mendonça naquele caso. E ficou ali na chuva, enfim. Mas aí daqui a pouco a gente vai trazer mais informações desse assunto, também da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal.